Boa noite, está começando mais um curso de verão da Igreja Presbiteriana Libertas. Bem-vindo você que já faz parte da nossa comunidade, você que nos descobriu recentemente, todos são bem-vindos a esse momento que nós nos encontramos para estudar um pouco das Escrituras, aquilo que a Bíblia nos ensina sobre algum tema específico. Pelo menos 2 vezes por ano nós fazemos isso de uma maneira intensiva, nos cursos de verão e no curso de inverno. Nós nos reunimos durante uma semana para tratar de um assunto específico e nos debruçarmos nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, para tentar descobrir o que é que ela tem a nos ensinar sobre determinado tema. Dessa vez nós não estamos fazendo o nosso curso presencialmente, respeitando os devidos cuidados com a pandemia que estamos vivendo, por isso que nós estamos hoje a partir das nossas casas juntos, com o mesmo propósito de aprender, mas tomando os cuidados necessários para que a gente realmente possa ser responsável com as pessoas ao nosso redor. E eu não sei como você chegou aqui, mas hoje nós vamos começar a tratar sobre um assunto que você provavelmente já ouviu falar sobre essa expressão, já ouviu essa palavra em algum lugar, já usou essa palavra em algum momento da sua vida, eu não tenho dúvida disso. Eu estou falando sobre misericórdia. A grande questão da misericórdia é que é um desses temas, um desses assuntos que a gente fala muito, mas que a gente nem conhece tanto sobre ele, e quando pensa sobre como isso acontece no dia a dia, na vida cotidiana, nós nem sempre sabemos dar corpo a essa atitude, a esse princípio, a essa virtude que tanto se fala que é a virtude da misericórdia. A gente até sabe clamar por misericórdia quando acha que a coisa está ficando apertada, quando a situação está ficando mais crítica, você sabe que precisa de algum jeito de receber misericórdia de algum lugar. Mas aqui nesses 4 encontros que nós vamos ter todos os dias à noite, sempre às 7h30, nós vamos pensar na misericórdia como sendo uma virtude em que eu me envolvo com as minhas mãos, em que eu faço acontecer. Então, mais do que precisar de misericórdia, nós vamos conversar e ver o que a Bíblia tem a nos ensinar sobre como se faz ministérios de misericórdia. No meio da igreja, no meio eclesiástico, nós usamos sempre a palavra ministério para falar sobre algum tipo de trabalho específico, onde você coloca em prática alguma virtude específica. É por isso que nós chamamos essa prática da misericórdia aqui na igreja de ministérios de misericórdia. E nós vamos ver o que é que a Bíblia tem a nos ensinar sobre isso, sobre esse assunto. Mas antes de qualquer coisa, queria convidar você a orar comigo, pedir a Deus que use o seu Santo Espírito para nos iluminar, nos convencer daquilo que precisa ser convencido e que nós possamos realmente entender aquilo que o Senhor tem para nós por meio desse estudo bíblico. Vamos orar? Pai, eu te peço que o Senhor venha nos alcançar onde nós estivermos, com a Tua paz, com a Tua bênção, com a Tua unção, que o Senhor possa iluminar o nosso entendimento, que o Senhor possa nos fazer compreender aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração, que possamos ser motivados a tomar atitudes, a realizar ações que nos tirem do nosso conforto e que nos envolvam com o próximo. Que o Senhor possa fazer com que tudo aquilo que nós falemos aqui se transforme em prática na vida da gente, Pai. Em nome de Jesus, ser com cada pessoa que está conosco aqui nessa noite. Amém. Para que você saiba por onde nós estamos caminhando, queria dizer que nós temos 2 livros de referência básicos que são a nossa trilha nessa caminhada que nós vamos conversar sobre misericórdia. Na verdade, são 3 livros. Um deles é o Ministérios de Misericórdia, tem esse mesmo nome, do Timothy Keller, das edições Vida Nova. Esse é o principal livro que está nos baseando nesse estudo bíblico. Você também vai encontrar um outro livro do Timothy Keller chamado Justiça Generosa. Ele também faz parte com muita substância da nossa argumentação bíblica sobre o assunto. E também estamos levando em conta um livro chamado Transformação Social, que foi escrito pelo Maurício Cunha, que é um brasileiro que conhece muito bem como o processo de como fazer comunidades de fé colocarem a mão na massa e serem úteis e relevantes e serem bênção de Deus na sua vizinhança, no seu bairro, na sua cidade. Inclusive, o Maurício vai estar conosco ao vivo, depois do nosso encontro da quinta-feira. Você já pode se organizar para ficar um pouquinho mais, que aí nós vamos voltar aqui no canal do YouTube mesmo e vamos conversar um pouco sobre isso. E por falar em participações especiais, nós programamos esse curso, essas conversas,
com a participação de algumas pessoas que conhecem alguns temas com mais profundidade e que estão fazendo alguma coisa que tenha a acrescentar para o nosso conhecimento. São histórias que vão ilustrar aquilo que as Escrituras já nos apresentam. Então, no encontro de hoje, dessa segunda-feira, eu vou pedir que você tenha um pouquinho mais de paciência, nós vamos ficar aqui um pouquinho mais de tempo e não vamos nos encontrar depois desse encontro. Você vai anotar todas as suas perguntas, todas as suas dúvidas, você vai mandar para as nossas redes sociais, da IP Libertas, no Instagram, no Facebook, no YouTube, o nosso Libertas Celular. Você entra em contato com a gente, manda as suas perguntas e nós vamos tratar delas nos próximos dias. Na terça-feira, na quarta-feira e na quinta-feira, nós temos encontros para dúvidas logo depois da transmissão desse curso. Tá bom? Fica combinado assim, então. Então, eu queria começar esse estudo lembrando um pouco da importância do porquê que é interessante nós falarmos sobre misericórdia. Além dos motivos que eu já falei agora há pouco, do fato de ser uma palavra que nós usamos constantemente, pedimos constantemente, mas muitas vezes nós não entendemos tudo aquilo, todo o escopo de uma expressão consagrada, clássica, como é misericórdia. Em tempos em que nós vemos muitas coisas acontecerem ao nosso redor, que nós não estamos confortáveis, para dizer o mínimo, para suavizar a expressão, é importante pensar qual é a reação que o Senhor, que a Bíblia, que a Palavra de Deus nos ensina a ter diante do sofrimento do mundo, do sofrimento do outro, das circunstâncias ao nosso redor, que nós dizemos que não concordamos, que não gostamos, que não estamos satisfeitos, que queremos mudança. Nunca houve um clamor por mudanças tão forte como nós temos visto agora por todos os lados, com todos os extremos, moderados. Todo mundo está desconfortável, insatisfeito e até mesmo injuriado com a realidade que está acontecendo ao nosso redor. E muitas vezes nós não sabemos como nos portar diante disso, como nós podemos reagir ou agir diante dessas circunstâncias que nós não concordamos que existam assim, que sejam assim. Num retrato muito rápido, superficial, nós podemos dizer que nós temos visto o crescente aumento da pobreza, temos visto processos que são cruéis, como o processo de gentrificação, em que os territórios eles vão ficando cada vez mais caros e a vida de quem nasceu ali, quem vive ali, já não é mais possível e as pessoas precisam ir para outros bairros. Nós vemos aqui na nossa cidade, no nosso bairro, um processo muito grande de degradação, o aumento do número de pessoas vivendo na rua. Ao mesmo tempo, nós estamos no bairro de Copacabana, que é o bairro mais idoso do Brasil, quem sabe um dos mais idosos do mundo inteiro. E a situação do idoso está cada dia mais difícil, os seus rendimentos cada vez valem menos, cada vez mais isso se tornará um problema social que vai exigir uma resposta, que vai exigir uma atitude. Ao mesmo tempo, você vê o crescimento do aumento do número de famílias monoparentais, pessoas que também vão precisar de algum tipo de auxílio, algum tipo de intervenção, algum tipo de mão estendida. Então, quando nós falamos sobre misericórdia, nós estamos falando sobre o nosso envolvimento com aquilo que nos causa desconforto, com aquilo que nos causa indignação, até mesmo raiva, que nos causa a necessidade de tomar uma atitude diante de algo que está acontecendo ao nosso redor. É por isso que nós estamos trazendo esse assunto aqui para a mesa, é por isso que nós estamos falando sobre esse tema, é por isso que nós vamos buscar nas Escrituras aquilo que o Senhor nos ensina sobre como fazer, como compreender, como viver a misericórdia. O principal motivo para nós falarmos e vivermos a misericórdia é porque se você fizer um estudo atencioso e cuidadoso da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, você vai descobrir que só existe uma forma de você ter coerência com a sua fé que você diz que é verdadeira. Se você diz que é alguém que crê em Deus, se você diz que é alguém que crê em Jesus Cristo, que crê na ação do Espírito Santo, é necessário, é fundamental, é condição sine qua non que a sua vida e que a minha vida sejam vidas cheias de misericórdia. Não existe fé verdadeira sem a prática da misericórdia. E talvez esse tema seja um tema que soe um pouco diferente ao seu ouvido, porque talvez você tenha sido
construído, educado da mesma forma que eu, com essa mente platônica grega, em que nós separamos as coisas e colocamos algumas coisas na área do sagrado e outras coisas na área do profano. Nós vamos falar sobre isso mais na frente, na quinta-feira. Mas é importante nós partirmos da conclusão e do acordo de que, na verdade, se você tem fé em Jesus Cristo, você precisa necessariamente ter uma vida com práticas misericordiosas. A misericórdia precisa fazer parte da sua vida, das suas ações, dos seus planos e do seu próprio planejamento pessoal. É por isso que nós vamos falar sobre misericórdia, porque eu sei que pessoas que amam a Jesus estão participando desse momento e pessoas que têm pelo menos curiosidade de saber o que Jesus pensa sobre esse assunto também estão aqui junto conosco, fazendo essa investigação bíblica sobre esse assunto. Então, quem tem fé verdadeira necessariamente precisa viver a misericórdia. Para que nós possamos entender bem misericórdia, eu preciso trazer aqui de volta, resgatar um tema que foi muito importante lá em 1517, quando um monge chamado Martinho Lutero decidiu estudar a carta de Paulo aos Romanos e se deparou com uma expressão que foi o estopim de um grande movimento que foi denominado Reforma Protestante. Martinho Lutero partiu da leitura de "O justo viverá pela fé", para entender e para resgatar toda uma doutrina bíblica que nos ensina que não existe nada que eu faça, nada que eu seja, nenhuma boa obra que eu pratique que me faça merecedor de volta da graça do olhar bondoso de Deus. E Martinho Lutero vai trazer de volta esse argumento no sentido de lembrar para a igreja, lembrar para as pessoas, para a cristandade, a importância da graça que Jesus manifesta quando vem a esse mundo, mas também o tamanho da nossa insignificância diante desse Deus e o tamanho do nosso pecado, que é essencial diante desse Deus também. Então nós precisamos entender esse conceito se nós quisermos entender o que Jesus ensina sobre misericórdia. E ajuda muito quando nós entendemos que o que Paulo ensina para a igreja de Corinto, lá na segunda carta que ele escreve, no capítulo 5, no versículo 21, quando ele diz assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que ele nos tornasse justiça de Deus. Deus tornou Jesus pecado para que eu não tivesse pecado. Deus fez justiça por meio de Jesus para que eu fosse justificado. Isso quer dizer que, quando Jesus vem a esse mundo, Jesus é tratado como se ele tivesse feito tudo aquilo que eu fiz. Pense as piores coisas que você já cometeu, pensou na sua vida, e pense que Jesus foi tratado como se tivesse vivido, feito e experimentado essas piores coisas que você fez na sua vida. Ao mesmo tempo, eu sou tratado como se eu tivesse feito tudo aquilo que Jesus fez enquanto viveu nesse mundo. Isso é justificação pela fé. Essa doutrina nos ensina que nós somos salvos, alcançados por Deus, reconciliados por Deus, somente por meio da fé, porque originalmente, sozinho, não sou capaz de fazer nada bom. Tudo aquilo que eu faço ainda está muito longe de ser recebido por Deus como sendo algo bom. Eu só consigo entender misericórdia quando eu consigo entender que eu estou falido espiritualmente. Nós vamos tratar um pouco mais na frente sobre esse assunto da queda e o que isso implica em termos de falência espiritual, em termos de distância daquilo que nós somos criados para ser. Mas é importante eu entender que eu não tenho recursos dentro de mim para que eu possa ter paz com Deus ou para que eu possa fazer algo realmente bom. Sabe o que a Bíblia ensina sobre isso? Por meio do profeta Isaías, lá no capítulo 64, no versículo 6, ele faz uma afirmação que talvez nos choque nos nossos tempos de hoje. Isaías capítulo 64, versículo 6. Ele diz o seguinte: somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo.
Murchamos como folhas e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Todas as nossas boas obras são como se fosse um pano muito sujo. Tudo aquilo que a gente faz é tão contaminado por aquilo que nós somos, que não é recebido por Deus como sendo algo bom. Porque eu não tenho condições de fazer absolutamente nada de bom. Eu não consigo praticar atos de justiça. Portanto, quando eu entendo que eu sou incapaz de fazer algo realmente bom e que o próprio Deus tomou todas as providências, como está lá em 2 Coríntios, que nós acabamos de ler no versículo 5, 21, o próprio Deus que se tornou pecado e me fez justiça. Assim eu começo a ter uma noção do que é a justiça de Deus e como ela é aplicada a mim. Deus se manifesta como sendo um Deus justo. E uma vez que eu, sem recursos, fui alcançado por esse Deus, sem eu ter nenhum mérito, recebi dele esse cuidado, esse amor e esse novo status, que não é somente perdão de pecados, mas é um novo status. Eu agora sou olhado por Deus como Ele olha para Jesus Cristo. E isso me coloca numa outra categoria de criação, numa outra relação com o mundo em que eu estou. E quando eu entendo que eu sou justificado pela fé, e não por nenhuma obra que eu venha a praticar, por nada que eu venho fazer, por nenhuma moralidade, por nenhuma vida correta, mas somente pela ação e pela misericórdia de Deus, é que eu estou pronto para começar a olhar para o meu próximo com o mesmo senso de justiça com o qual Deus olha para mim por meio de Jesus Cristo. Então, tendo dito isso, tendo resgatado esse princípio, esse fundamento, eu queria que você fosse comigo para aquele texto que vai ser a nossa base de trilha aqui bíblica para compreender um pouco mais sobre misericórdia. E esse texto é uma história que Jesus conta para deixar as coisas mais claras, para tirar aquela neblina dos olhos daquela pessoa que vem conversar com ele. Antes de nós lermos o texto propriamente dito, é bom lembrar que nos tempos de Jesus existia uma figura chamada doutores da lei, né? Os doutores da lei, as pessoas que conheciam muito bem o Antigo Testamento. Sabe aquele cara que você senta assim, ele dá uma aula para você de Bíblia, sabe citar todos os versículos bíblicos, sabe quem disse o que, onde, sabe todos os quizzes das Escrituras, da Bíblia Sagrada? Era como se fossem pessoas que viviam para isso e só para isso mesmo. E é um desses doutores da lei que se aproximam de Jesus e que começa e que provoca Jesus numa pergunta que vem a se transformar numa parábola, numa história que Jesus conta, que vem quase que desenhar para nós o que significa misericórdia e o que isso tem a ver com a fé. E o que é que isso tem a ver com a espiritualidade verdadeiramente cristã. Como é que a misericórdia se manifesta de maneira intrínseca e inseparável na vida de qualquer pessoa que diz que ama Jesus, qualquer pessoa que diz que ama a Deus. Para isso eu vou pedir que você procure a sua Bíblia, ou que você abra no celular, que você procure em algum lugar, tem alguns segundos para você fazer isso. E nós vamos abrir no quarto evangelho do Novo Testamento, que é o Evangelho de Lucas. Você pode abrir qualquer Bíblia que você tiver na sua casa, ou até mesmo buscar na internet, no aplicativo de celular. E nós vamos ler no capítulo 10, esse texto, a partir do versículo 25. Esse texto eu não transcrevi para você ter realmente esse contato com a Bíblia Sagrada, caso você tenha ela em casa. E nós vamos retomar essa história que provavelmente você já ouviu em algum lugar até hoje. É a parábola do bom samaritano a qual eu estou me referindo. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. Ele diz e conta a seguinte história. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Perguntou Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo.
Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo se justificar, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Eu acredito que você já ouviu essa história, essa parábola, alguma vez na sua vida. E ela serve para quase nos desenhar, nos tipificar e ilustrar o que é que Jesus pensava sobre misericórdia. É interessante que esse cara, quando chega para conversar com Jesus, perguntando para Jesus quem é esse próximo, antes disso ele quer saber como é que se herda a vida eterna, e a vida eterna era um tema que estava na moda no momento, era um assunto muito falado, muito discutido, porque todo mundo queria essa tal vida eterna, e ele pergunta a Jesus como é que se herda essa vida eterna, e Jesus lembra para ele aquilo que é o resumo da lei: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Sabe quando você escuta uma coisa que você não queria ouvir, mas que parece que só algumas pessoas entenderam o recado, mas aquele recado tem uma pressão sobre você bem difícil de aguentar, que te causa um desconforto, que incomoda e que pede a você uma resposta prática ou argumentativa? Parece que é isso que o doutor da lei está experimentando, porque ele pergunta para Jesus o que é que tem que fazer para herdar a vida eterna, com certeza esperando uma resposta moralista, sabe? O cumprimento do dízimo, o cumprimento dos rituais de purificação, a entrega das ofertas no templo. E Jesus resume e traz a lei de volta nesses dois pontos que nos colocam em situação de desconforto e que nos lembram que quem vive para Jesus Cristo, quem se dedica a uma vida de fé em Jesus Cristo, precisa entender que existe um custo nisso, e esse custo tem a ver com a misericórdia, e é custoso você ter uma vida de misericórdia. E aqui a grande questão desse doutor da lei era justamente com quem ele deveria exercer essa misericórdia. Por isso que ele pergunta: quem é o meu próximo? E Jesus então vai dizer para ele por que é que ele é espiritualmente falido e por que é que ele não tem condições de sozinho garantir algum olhar benevolente de Deus, e que ele precisa somente de fé e graça para chegar até Deus e para receber essa vida eterna a que ele tanto procurava. Olha comigo de novo essa parábola lá no capítulo 10 de Lucas. Pode deixar sua Bíblia aberta nele esses 4 dias, porque nós vamos voltar muitas vezes nesse texto. Mas vê comigo como é que a misericórdia se manifesta, como ela é tipificada e ilustrada nessa história em que você vê um viajante que é israelita, judeu, de religião, que é espancado, está caído na beira da estrada, uma estrada perigosa. Passam por ali 2 pessoas que trabalhavam no templo e conheciam a lei, sabiam o que deveriam fazer, e é somente o terceiro viajante que olha para ele e se aproxima e que cuida dele. Esse terceiro viajante é um samaritano. E esse samaritano, antes de nós entrarmos nessas minúcias sobre o que significa o samaritano, toma algumas providências que tipificam muito claramente essa misericórdia que Jesus fala para ele. No versículo 33, você vai ver que esse samaritano estava viajando, ele chega onde se encontrava o homem, ele se aproxima desse homem, ele entrega a sua presença até esse camarada, ele tem piedade dele,
ele se aproxima, ele enfaixa as feridas, derrama vinho e óleo como se fosse fazer um tratamento de mertiolate da época. Depois ele coloca no animal, oferece transporte, cuida dele, deixa na hospedaria, paga as despesas, garante que ele vai ser bem cuidado e diz que na volta ainda vai completar todas as despesas que esse homem deu para o dono daquela hospedaria. Então, na parábola, a misericórdia acontece de forma muito prática, sendo a proteção física que esse samaritano oferece, os cuidados médicos que ele oferece a esse viajante espancado, o transporte que ele oferece e a ajuda financeira. Eu não estou dizendo aqui que toda a misericórdia se resume nessas 4 atitudes que você vê na parábola de Jesus. Mas eu queria que você pudesse começar a perceber que misericórdia é mais do que fofura, sabe? É mais do que cara de pena quando a gente vê alguém que precisa de alguma intervenção de outra pessoa. Mas que você pudesse começar a compreender que misericórdia, ela se manifesta na prática, ela se faz. É por isso que nós estamos partindo de uma pergunta que é misericórdia, como fazer? E aqui ela se dá por meio da proteção física, dos cuidados médicos, o transporte, o dinheiro. É a intervenção prática na circunstância de alguém que sofre e que precisa da intervenção de outra pessoa para superar uma situação ou uma circunstância específica. Tendo entendido que misericórdia se faz na prática, eu queria nos ajudar a buscar uma compreensão mais bíblica a partir de outros textos bíblicos que tratam sobre o assunto, que vão clarear a nossa mente sobre a importância de uma vida de misericórdia. Então você pode já preparar-se aí para anotar ou abrir na sua Bíblia. Eu vou exibir aqui os 2 textos, mas deve estar pequenininho aí na sua tela. Então você, a não ser que Márcio consiga colocar grande essa parte, mas você pode abrir a sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 2, versículos 15 e 16, e 1 João, capítulo 3, versículos 17 e 18. Primeiro eu queria ler com você o texto lá de Tiago, que é um dos textos bem conhecidos do Novo Testamento, mas que tem uma mensagem muito forte para nós hoje também. E Tiago diz o seguinte: se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhes disser, vá em paz, se aqueça, se alimente, até se satisfazer, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Se alguém chegar para você dizendo, eu estou precisando de ajuda, e você disser, que pena, tomara que você consiga se vestir, se alimentar, arrumar um emprego, resolver sua vida, isso não vale de nada. Se você não se envolve, se você não dá nada, isso não tem serventia. É uma pergunta retórica que Tiago faz, com uma conclusão lógica que nós respondemos. Em 1 João você vai ver um outro texto que fala algo muito parecido. João diz o seguinte: se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode o amor de Deus permanecer nele? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Se tem alguém com dificuldades financeiras perto de você, se tem alguém desempregado perto de mim, se tem alguém que não tem onde morar ao meu lado e eu não me compadeço dele, como eu posso dizer que eu tenho o amor que Deus tem por mim? Como eu posso dizer que eu sou um cristão se eu digo que eu amo, mas eu não coloco esse amor em prática, em formas de ministério de misericórdia? Como eu sou alguém que a pessoa vem se queixar para mim que está passando dificuldade, eu digo, vá, Deus te abençoe, e não me envolvo com o problema dessa pessoa? De que adianta eu dizer que sou discípulo de Jesus, que eu sou discípula de Jesus, se eu não estou nem aí para essas circunstâncias? Sabe o que é que esses 2 textos do Novo Testamento nos ensinam? Que misericórdia não é uma questão opcional para alguém que diz que segue a Jesus, para alguém que diz que ama a Deus. Não é opcional eu colocar a mão na massa e me envolver com a causa daquele viajante que está ali na beira do caminho, na beira da estrada. E aí eu queria ir além, mais uma vez, e aí para auxiliar a nossa compreensão de novo, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia, primeiro lá no Antigo Testamento. Mais uma vez eu vou pedir para a Márcia colocar a tela cheia,
Mas lá no Antigo Testamento, você vai ver duas referências do Antigo Testamento e uma do Novo que eu queria ler com você agora. A primeira está em Provérbios, capítulo 14, versículo 31. A segunda, Provérbios, capítulo 19, versículo 17. E a terceira é o primeiro evangelho do Novo Testamento, que é Mateus, capítulo 25. Nós vamos ler a partir do versículo 37 até o verso 40. E vamos começar por Provérbios, capítulo 14, 31. Ele diz o seguinte: aquele que oprime o pobre, com isso, despreza o seu Criador. Mas quem a necessidade trata com bondade, honra a Deus. Provérbios 19 fala que quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. Mateus, agora palavras de Jesus. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Provérbios diz que quem oprime o pobre é como se estivesse oprimindo e perseguindo o seu Criador. Aquele que faz mal a alguém que está em situação de vulnerabilidade, está fazendo mal a quem o criou. Aquilo que eu faço com as pessoas que precisariam do meu apoio, da minha ajuda, da minha intervenção, é como se eu estivesse fazendo com o Senhor. Da mesma forma, quem cuida dessas pessoas, quem empresta a essas pessoas, é como se estivesse emprestando ao Senhor. E Jesus vai além, porque quando Jesus conta essa outra parábola, ele está sendo muito específico e profundo ao dizer que quem ele reconhece como sendo seus discípulos e suas discípulas são aqueles que, quando ele estava com fome, deram de comer para ele. Quando ele estava com sede, deram de beber para ele. Quando ele foi estrangeiro, foi acolhido em sua casa. E os súditos ali perguntam: mas quando é que a gente fez isso com o Senhor? E ele diz: todas as vezes que vocês fizeram isso com meus irmãos menores, com meus irmãos vulneráveis, pequenos, foi como se vocês tivessem feito comigo. Quer saber se você ama o Senhor, se você ama a Jesus? Pense na forma como você tem tratado as pessoas que poderiam precisar de você ou que poderiam contar com a sua ajuda. Sabe, talvez eu tenha o hábito de dizer que amo a Deus, mas eu sou a pessoa que oprime o pobre. E essa opressão não se dá somente em forma de perseguição, não. Quando eu faço uma barganha para pagar alguém menos do que eu posso pagar e do que é justo, eu estou sacrificando alguém. E quando eu faço isso, eu estou, da mesma forma, fazendo contra o Senhor. Da mesma forma, quando eu me envolvo com a causa de alguém, é como se eu estivesse me envolvendo com a causa do Senhor. E é assim que Jesus diz que alguém que faz parte desse reino que nós vamos falar daqui a pouco vive. É assim que se serve ao Senhor. É quando eu sirvo as outras pessoas. Você entende que não é opcional? Eu espero que, pelo menos, que você, assim como eu, quando preparo esse estudo, quando trago de volta esse tema à minha mente, meu coração, fico extremamente incomodado. Porque eu começo a perceber o grau de envolvimento que eu deveria ter com esse tema, com essa prática mais do que com esse tema, e onde eu estou. Então, o meu objetivo agora é que você esteja profundamente incomodado, principalmente se você é alguém que diz que conhece a Jesus, que ama o Senhor e que deseja viver como Ele ensinou. A partir daí, queria que nós pudéssemos ler mais um texto bíblico. Vocês vão ver que nós vamos fazer muitas leituras bíblicas. Então, se você está com saudade da Bíblia, essa é a hora da gente desenferrujar. Você pode acompanhar, alguns textos vão estar aqui exibidos, mas outros é importante que você busque aí na sua Bíblia. Então, eu queria ler com você uma reação de Deus para quem tem duas caras.
Sabe o hábito que às vezes nós nos pegamos cometendo de dizer a Deus que o amamos, sabe? Às vezes a gente vem aqui para esse lugar de culto e nós oramos, levantamos as mãos, choramos, cantamos, dizemos amém na pregação da mensagem, gostamos de receber versículos bíblicos no WhatsApp, curtimos mensagens de paz e amor no Facebook, seguimos perfis inspiradores no Instagram, dizemos que amamos o Senhor, que buscamos as suas bênçãos. Mas na hora que nós encontramos alguém que necessita, um samaritano ou um viajante desses da vida, como se nós fôssemos um samaritano, um levita ou um sacerdote, nós simplesmente viramos a cara para essas pessoas. Olha o que é que Deus diz para Israel quando Israel estava vivendo desse jeito. São palavras duras, então prepare-se. Deus fala o seguinte lá por meio do profeta Isaías: quando vocês estenderem a mão em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam das suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam e façam o bem. Como? Busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Basta de somente ter uma vida de aparência religiosa, de piedade, basta de fazer cara de bonzinho. A gente não engana a Deus. E Deus diz que não vai ouvir essas orações. Sabe como ele fala que alguém demonstra uma espiritualidade verdadeira, real, uma fé que tem a ver com ele e não com a busca de bênçãos para si? É quando a gente se envolve com 4 categorias que Tim Keller chama de os 4 grandes do Antigo Testamento e do Novo Testamento, as pessoas com quem a gente deveria se envolver na causa, e são o órfão, a viúva, o estrangeiro e o pobre. E aqui Isaías fala: busquem a justiça. É como se ele dissesse: vocês que foram justificados não podem só ficar na tranquilidade do justificado. Busquem a justiça, procurem fazer a justiça acontecer. Não fiquem sentados nas suas casas só vendo Netflix sem se envolver com a causa dessas pessoas. Busquem acabar com esse tipo de opressão, com esse tipo de injustiça. E aí ele diz como de novo: lutem, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Não fiquem inertes, mas procurem fazer a justiça acontecer, se tornar concreta. E tem talvez você pense que esse assunto seja um assunto recente, a igreja tem falado muito sobre justiça social, existe até uma polêmica sobre se existe justiça social ou não nas Escrituras. A Bíblia fala de justiça, e a justiça também se aplica no social, como se aplica no moral e no pessoal. Então, a justiça não é um assunto recente, a justiça não é modinha. E aí eu coloquei um clássico, que é a Kombi, porque a Kombi nunca sai de moda. Mas falar de misericórdia, falar de justiça, não é algo inventado pelos apóstolos mais recentes, ou somente pela igreja do Novo Testamento, ou só retomada pela igreja no século XX. Queria que, antes de nós avançarmos ainda mais para compreender ainda melhor como se faz misericórdia, nós pudéssemos revisitar o início dessa história, o Antigo Testamento, o livro de Gênesis, que vai nos ajudar a ter uma noção mais completa de como é que isso começa, como é que essa justiça se perde, como é que a misericórdia pode ser colocada em prática. E aí eu peço que você abra a sua Bíblia, e agora você precisa acompanhar aí, lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 28. Gênesis capítulo 1, quase primeira página da Bíblia, você vai achar isso aí, é bem no comecinho, é lógico, né? Esse é fácil. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Olha qual é a ordem que Deus dá para Adão e para Eva. Ele diz o seguinte: Deus os abençoou, homem e mulher, e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. Se multipliquem, cuidem dessa terra. A melhor tradução seria guardem e cultivem.
E sabe qual é uma boa imagem que nós podemos trazer à mente quando pensamos nesse mandato, nessa ordem que Deus dá aos primeiros seres humanos? Não é a figura de um empreendedor, não é a figura de um preservador daquilo, mas a ideia é que as pessoas guardem e cultivem. Façam isso aqui dar fruto, cultivem para que frutos venham daqui, deixe isso ainda mais belo, ainda mais útil. Com a força do seu trabalho, que vocês dominem sobre essa terra, não no domínio de destruir, mas também não deixe ela como ela está, mas se envolva com esse processo, de forma que eu, como se fosse Deus falando, estivesse no comando, no domínio dessa criação, por intermédio de vocês, seres humanos. Era esse o plano original. E acontece que a queda vem. Acontece que o pecado surge na humanidade, surge na criação, com a desobediência de Adão e de Eva, ali dos primeiros seres humanos, com a sua rebelião contra Deus. Todas as consequências dessa rebelião são sentidas e são expandidas por toda a criação. Então você vê que o ser humano começa um momento a viver uma espécie de fragmentação. E sabe qual é a primeira vez que você vai ver um ato de justiça sendo realizado, um ato de quase reparação e de misericórdia? É que quando, lá em Gênesis 3, depois que Adão e Eva pecam, o que o Senhor faz por eles? Deixa eu só achar aqui, só para achar o versículo para nós lermos. No versículo 21, no capítulo 3, o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e a sua mulher. O Senhor fez roupas de pele e com essas roupas ele vestiu Adão e vestiu Eva. Muitas vezes a gente vê algum comentário, uma aplicação de que essa é a primeira vez que o Senhor faz uma referência à cobertura de pecados que Jesus faria quando viesse a esse mundo. E é verdade, faz parte também. Mas é importante nós lembrarmos também que é a primeira vez que Deus se envolve com misericórdia e cobre a nudez e a vergonha daquele casal que agora vivia de um jeito que estava alienado, separado desse Deus. O próprio Deus resolve se envolver com a necessidade física daquelas duas criaturas e providencia roupa para eles. Quando você abrir a sua Bíblia no livro de Jó, principalmente no versículo 21, Jó viveu antes de Moisés, para você ter uma ideia, lá atrás. E Jó vai falar que uma das causas mais absurdas de ofensa a Deus que a humanidade estava vivenciando era justamente a opressão aos pobres, era roubar aqueles que já não tinham. E Jó se coloca como sendo aquela pessoa que estava envolvida, em fazer justiça para os pobres, os órfãos, as viúvas e o estrangeiro. Logo depois você vai ver em Moisés, eu nem passei, deixa eu passar para você ver. Moisés, a lei mosaica, a lei que o Senhor passa para Moisés, para que Moisés comece uma nação, que seria a referência para toda a criação, no sentido de que as pessoas olhariam para Israel e reconheceriam que ali Deus estava desenvolvendo a história da redenção da sua criação. E Deus vai preparar uma nação e vai dar algumas regras para essa nação, que são a misericórdia pura colocada na prática. Por exemplo, quando você plantava alguma coisa, você precisava deixar espigas para os estrangeiros, para o órfão, para a viúva e para o pobre. Você tinha a cada 50 anos o ano do perdão de dívidas, a terra voltava para o proprietário original. Nessa lei mosaica você vai aprender que doação se faz com generosidade, sem pirangagem, como fala lá no Nordeste, sem avareza, mas você se envolve com o que você tem, sem segurar quando você se envolve com a necessidade de outra pessoa. Principalmente nós temos a obrigação, a responsabilidade de cuidar dos nossos vizinhos e dos nossos parentes. Ninguém fica pelo caminho na lei de Moisés. Da mesma forma, é essa lei de Moisés que motiva os profetas que foram inspirados por Deus a profetizarem contra Israel, porque justamente estavam ignorando princípios fundamentais de misericórdia na sua vida prática. Então você vai ver, por exemplo, Amós escrevendo, ou melhor, dizendo para esse povo as seguintes palavras em nome do Senhor:
Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Vendem por prata o justo, e por um par de sandálias o pobre. Pisam sobre a cabeça dos necessitados, como pisam no pó da terra, e negam justiça ao oprimido. Pai e filho possuem a mesma mulher, e assim profanam o meu santo nome. Eu achei interessante trazer esse texto para cá, para a nossa conversa, porque é muito fácil dentro do cristianismo e da cristandade nós encontrarmos uma defesa feroz e veemente pela justiça aplicada à moralidade. E é interessante nós vermos como, aos olhos de Deus, tanto a justiça moral quanto a justiça social acontecem e o ofendem com a mesma intensidade. Na mesma forma com que ele bate a uma situação absurda de pai e filho vivendo com a mesma mulher, ele bate em cima da forma como as pessoas mais ricas tratavam as pessoas mais pobres na sociedade de Israel. Por isso Deus diz que não vai deixar essas coisas passarem batido, Ele vai tomar providências para que isso se resolva. Então você começa a perceber o quanto é importante para a vida de alguém que diz que ama Jesus, praticar e viver a misericórdia. Isso fica ainda mais claro nas palavras do próprio Jesus, lá em Lucas, no capítulo 6, nos versículos 35 e 36, quando Jesus diz o seguinte: amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. O amor que Jesus exige é um amor que não se pode exigir. E aqui ele faz uma aplicação desse amor de uma forma desafiadora para nós, porque ele nos ensina a, inclusive, fazer o bem aos nossos inimigos, emprestar para eles sem esperar receber nada de volta. E sabe qual é o motivo que ele diz isso? Que nós podemos fazer isso? Porque você, Vandi, você que está comigo aqui agora, já recebeu muito mais misericórdia do que aquela que você está sendo convidado a dar. Lembra de que você foi justificado somente pela fé? Lembra que somente por causa de Jesus você pode ter esperança nesse mundo? Lembra que somente por Jesus você tem vida eterna, que você não tem méritos próprios, que as suas boas obras não valem de nada quando você fala de eternidade e paz com Deus? Então, da mesma forma que você recebeu misericórdia, Vandi, você precisa ser misericordioso com as pessoas. É essa a régua. Não é baixa, eu sei. Não é fácil, também sei. Mas é a forma que Jesus ensinou da gente viver. Portanto, da mesma forma que Jesus é a nossa referência, que Jesus se coloca como nossa referência e nos ensina a termos misericórdia como o Pai teve misericórdia, isso quer dizer que a nossa vida prática necessariamente tem que estar envolvida com as questões de misericórdia. Sabe como que isso se expressa? Quando toda a cristandade perceber que tem a ver com isso. É dessa forma que as pessoas que dizem que amam a Jesus, seus discípulos e as suas discípulas, vão ser agentes desse reino de Deus nesse mundo. Quando nós começamos a colocar em prática a misericórdia que um dia recebemos do Senhor. E aí é importante lembrar que qualquer pessoa, repito, qualquer pessoa que diz que ama a Jesus tem a ver com a realidade dos ministérios de misericórdia. Sabe, queria nesse ponto da nossa conversa reafirmar aquilo que nós já conversamos sobre misericórdia e aquilo que nós podemos dizer que ela é, como quase como um tipo de definição que eu tomo aqui emprestado, mais uma vez, do Timothy Keller. Ele diz que ministério de misericórdia é satisfazer as necessidades que as pessoas sentem por meios de atos concretos. Satisfazer as necessidades que as pessoas sentem por meios de atos concretos.
E eu queria falar um pouco sobre o que são essas necessidades. Necessidades são dependências. Eu preciso, eu necessito de tudo aquilo que eu dependo. Essa não é uma situação que sempre existiu. Antes da queda, que nós acabamos de ler ali no livro de Gênesis, nós não tínhamos necessidade de nada, porque a humanidade, os seres humanos e a criação estavam completamente ligados ao seu Criador e em perfeita sintonia, em perfeita paz na existência. Só que a queda é a raiz de todo tipo de necessidade. Depois que a humanidade caiu e o pecado passa a existir e passa a nos fragmentar, nós começamos a sentir essas rupturas, sabe, essas fissuras na existência humana e na própria existência criacional no mundo inteiro, todos os dias e todas as horas. As coisas não estão mais em seu equilíbrio total, a natureza sente as consequências, as relações humanas, as nossas emoções, os nossos anseios, as próprias carências que nós encontramos como fome, sabe, injustiça mesmo na distribuição da nossa renda, a nossa própria tendência a sermos egoístas, avarentos, gananciosos. Nada disso foi feito para ser assim. Portanto, a queda é que traz a necessidade de uma redenção. A queda é aquilo que traz origem a essas necessidades. Portanto, eu queria trazer para você, lembrando de que estamos falando num processo de redenção, em que Jesus é o cumprimento dessa promessa que Deus faz, de que traria as coisas de volta para o seu devido lugar, fazer um paralelo que alguns teólogos já têm feito há alguns anos e que você nem vai encontrar a referência de quem disse isso primeiro. Mas é importante nós lembrarmos que a graça se aplica à questão do mérito humano, mas a misericórdia se aplica à questão da aflição humana. Da mesma forma que a graça que nós tanto pregamos nas igrejas se aplicam à questão do mérito humano, ou seja, não existe nada que eu possa fazer para merecer o favor de Deus, não existe moralidade em mim mesmo, não existe mérito nenhum em mim mesmo, tudo é a graça de Deus que olha para mim com amor por causa de Jesus e me acolhe e me coloca numa outra situação diante dele. Por isso que eu tenho essa possibilidade de ser amado por Deus, e isso é graça, e graça é contraste ao mérito humano. A misericórdia é aquilo que se aplica à aflição humana. É a forma como Deus age em meio ao sofrimento que você pode sentir. Você muitas vezes não vai sentir, ou pelo menos saber dar nome, sabe, a sua falta de Deus ou da presença de Deus na vida de alguém. Mas você vai saber sentir fome, você sabe dizer se está doendo, você sabe dizer se está começando um processo de depressão, você sabe dizer que não tem onde morar. E da mesma forma em que você não merece ter nada disso, nem eu mereço ter nada disso, é da mesma forma que eu não mereço também ter o favor de Deus e tenho graça, da mesma forma que eu não mereço ter o suprimento, sabe, das minhas necessidades básicas e tenho, a misericórdia se aplica sobre mim e eu aplico sobre outras pessoas, como a graça eu recebo e também tenho a necessidade de aplicar a outras pessoas. Entendeu o que é que graça tem a ver com misericórdia? Entendeu que misericórdia não é uma coisa opcional, que eu posso ou não viver? Entendeu que misericórdia tem a ver com fé verdadeira, que não dá para separar as duas coisas, não é somente um ministério de igreja, não é somente uma atividade de final de semana, mas é um estilo de vida que precisa ser praticado? É sobre essa misericórdia que nós estamos falando. Essa misericórdia é colocada em prática nesse processo de redenção da criação. Quando se fala de salvação, parece que a gente está falando de uma coisa muito distante, etérea. Só que a salvação, ela pode ser vista a olhos nus quando aquele que encontra Jesus e que ama Jesus começa a viver o processo de redenção, tanto daquilo que não se pode ver na parte imaterial da existência humana, mas também na parte material. A misericórdia faz parte desse processo de redenção daquilo que é material. O Maurício Cunha, que escreve o livro Transformação Social, ele diz que a obra de Deus consiste em restaurar todas as coisas, reconciliar consigo mesmo toda a criação que está em rebelião com Ele. Essa é a essência do relato bíblico do Gênesis
ao Apocalipse. Só é necessário a redenção porque houve a queda. Se eu não compreendo a queda, eu não posso compreender redenção, não posso compreender graça, não posso compreender misericórdia. E quando a gente fala sobre queda, como quando Tim Keller fala sobre isso especificamente, ele fala que a queda pode ser enxergada em 4 níveis de alienação. A alienação aqui no caso seria um desvirtuamento de alguma coisa que foi feita para ser usada de determinada maneira e de agora está sendo usada de uma outra forma. Por exemplo, se você pega um cabo de som para pular corda, ou se você vai tentar abrir a porta de casa com um martelo ao invés de abrir com a chave. Quando você desvirtua alguma coisa que foi feita para determinado fim. Isso a gente vai chamar aqui de alienação. E o Timothy Keller fala que existem 4 níveis de alienação que podem nos ajudar a entender a importância da prática da misericórdia no nosso dia a dia. Então, ele vai falar que, primeiramente, e aí a ordem é concêntrica, primeiramente nós vivemos uma alienação teológica. Essa alienação teológica tem a ver com o fato de que, lembra a história de Adão e Eva? Quando Deus, e aí você pode ler de novo em casa quando acabar aqui o nosso encontro, você pode abrir sua Bíblia e ler de novo ali os 3 primeiros capítulos de Gênesis. Logo depois de terem pecado e de terem percebido que pecaram e perceberem isso por meio da sua nudez, Adão e Eva se escondem. Olha, devia ser algo muito difícil, porque Adão e Eva estavam acostumados a todo dia, no fim da tarde, tomar um cafezinho com Deus. Deus ia lá, perguntava como foi o dia, aí como é que está o elefante hoje, como é que está o rio. Era uma relação próxima, era uma relação plena, shalom total, paz total, harmonia total na criação. E ali veio o pecado sobre a humanidade, e eles se perceberam alienados de Deus, distantes desse Deus, e agora eles não conseguem mais estar na presença desse Deus, porque pecadores não podem conviver na presença de um Deus santo. A Bíblia diz que sem santidade ninguém vai ver a Deus. Deus não admite pecado na presença dele. Deus é perfeito a esse ponto. Portanto, agora, pecadores, nós não conseguimos estar na presença de Deus como estávamos no começo dessa história toda, como as coisas eram para ser. Então, ao invés de sermos pessoas que convivem todos os dias com esse Deus para tomar um cafezinho, agora nós passamos a vida inteira nos escondendo desse Deus. Porque na ordem natural das coisas, lembra, era Deus dominando sobre toda a criação por meio da humanidade. Agora nós somos rebeldes. Nós queremos assumir o controle de todas as coisas, nós viramos as costas para Deus e queremos ser os dominadores disso tudo aqui. Então estamos alienados. Nossa relação com Deus não é como deveria ser desde o começo dessa história. Da mesma forma, nós estamos fragmentados. Sofremos e experimentamos uma alienação psicológica. As nossas emoções não estão em harmonia como estavam na criação. Nós rejeitamos Deus nisso tudo. E com isso, toda a fonte de significado, de segurança e de valor que Deus nos dá, nós rejeitamos e viramos as costas. E aí nós passamos a ser pessoas que estão o tempo inteiro lidando com as suas próprias rupturas. Eu não consigo me enxergar como eu sou. Meu ego é deturpado, as minhas emoções são doentes, porque elas não são aquilo que deveriam ser. Da mesma forma, nós também vivemos a alienação social. Lembra que Adão e Eva eram um casal. No versículo 12, logo depois do pecado, a primeira coisa que acontece é uma confusão de casal, é briga de casal, é a primeira briga de casal da história. Aquela harmonia que aquelas duas pessoas conviviam já não existia mais. É a partir daí que começa a existir a necessidade de privacidade, de guardar as suas próprias coisas, de cuidar da sua própria vida. São as paixões que guerreiam entre si. Lembra que Tiago fala, de onde procedem as guerras e contendas que há entre vocês? De onde? Se não dentro do coração de vocês. Conseguem me entender que também existe um desvirtuamento das nossas relações sociais? Por fim, existe uma degeneração, uma deterioração do mundo físico, uma alienação física. A própria natureza sente as consequências do pecado. Lá em Romanos, no capítulo 8, do versículo 19 a 21, você vai ver Paulo dizendo que a natureza anseia o dia que o Senhor virá reinar plenamente, sabe? E esse desvirtuamento, essa alienação deixar de existir. Parar de existir terremoto, não deveria existir, sabe? Tsunami,
catástrofes climáticas, tudo isso é consequência dessa queda. E sabe como é que eu começo a perceber que existe uma queda? Não é logo de cara pela alienação teológica. É muito mais fácil eu perceber as catástrofes climáticas, eu perceber uma pandemia que se estabeleceu, eu perceber alguém que está passando fome, uma briga de casal, alguém que não tem onde morar. São as necessidades da parte mais externa desse círculo que é concêntrico. A misericórdia, sabe, é a forma que eu começo a ser instrumento de Deus, da forma como Ele foi na minha vida, nas necessidades que as pessoas sentem, nas necessidades que as pessoas percebem. A misericórdia é Deus agindo para diminuir o sofrimento e a aflição das pessoas nessas camadas mais afastadas desse círculo de alienação. Por isso que eu não posso separar fé de misericórdia. É interessante, nós já estamos chegando no final desse nosso primeiro encontro, que vai ser um pouquinho mais longo do que os próximos, mas eu queria citar com você aqui duas conclusões preliminares. Primeiro, o Evangelho é então a boa notícia da reconciliação de todas as coisas, todas essas 4 esferas, com o seu Criador. E o reino de Deus é o instrumento dessa reversão, do mundo inteiro, em todas as suas dimensões. O reino de Deus, que é aquilo que a Igreja de Jesus foi proclamada a anunciar por meio de obras e palavras, é o instrumento que Deus escolheu para trazer de volta ao mundo para aquilo que ele deveria ser. Quer dizer que nós já estamos nesse processo, que já estamos muito avançados nesse processo? Não, porque nós vivemos uma situação que é específica, em que as coisas já são e ainda não são. Nós sabemos que só serão plenamente realizadas com completude quando Jesus voltar a reinar nesse mundo. Mas o nosso papel é ter uma ação substancial, uma ação que faça diferença onde nós vivemos. E aí eu queria só recapitular o que é que nós já vimos até aqui. Primeiro, que Deus criou tudo para estar debaixo do seu domínio, só cumprem o seu papel quando estão sob ele. As coisas, as esferas, o mundo só cumpre o seu papel quando está debaixo do domínio de Deus e não está. O pecado foi quem desvirtuou, alienou o governo de Deus. O universo caiu vítima da ruína e da morte em todas as dimensões. Cristo veio para trazer de volta o reino de Deus à terra. O reino de Deus é o poder do rei. Onde está esse reino? Eu falei agora há pouco que essas coisas ainda não estão acontecendo na sua plenitude. Uma vez perguntaram a Jesus sobre o reino de Deus, e Lucas conta para a gente lá no versículo 17, versículos 20 e 21, da seguinte forma: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. O reino de Deus já está aqui, apesar de não ser hoje ainda experimentado em sua plenitude, ele já precisa ser experimentado com substância. Quando pessoas que dizem que amam a Jesus se interessam pelo reino de Deus, as pessoas ao seu redor começam a receber os frutos dessa justiça. É isso que Jesus ensina quando fala: sejam misericordiosos com as pessoas, como o Pai foi misericordioso com vocês. Queria reafirmar aqui mais uma questão preliminar importante para nós avançarmos. Tim Keller fala que anunciar o reino de Deus é mais do que ganhar almas para Cristo. Envolve também trabalhar para curar pessoas, famílias, relacionamentos e nações. Implica realizar obras de misericórdia e buscar a justiça. Significa edificar vidas, relacionamentos, instituições e comunidades de acordo com a vontade de Deus e assim promover a bem-aventurança do reino. Espero que você já tenha entendido que viver misericórdia não é menos do que pregar o Evangelho com palavras. Nós vamos falar sobre isso com mais precisão na quinta-feira. Mas quem vive o Evangelho traz sempre a misericórdia do seu lado. Quem vive o Evangelho vive da forma que Jesus vivia, Jesus sim vivendo em plenitude,
quando as pessoas perguntavam sobre ele, e Lucas conta lá no capítulo 24, no versículo 19, que coisas que Jesus está fazendo? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Poderoso em palavras e em obras. Onde Jesus andava, ele pregava a graça, exercia a graça e manifestava essa graça por meio da misericórdia, com o objetivo de aliviar o sofrimento e a aflição do coração humano. Que o Senhor nos ajude a compreender essa misericórdia não só na mente, mas que a gente possa ser tocado pela misericórdia que nós recebemos e que ela possa se transformar em prática naquilo que nós nos envolvemos. Nós vamos encerrar o nosso encontro hoje aqui, nosso primeiro encontro, e amanhã nós vamos estar aqui de volta. Você vai poder participar conosco, você vai poder ver algumas histórias daquilo que pessoas que hoje exercem já a misericórdia estão vivendo e acontecendo. Da mesma forma, na quarta-feira, nós temos ainda algumas coisas interessantes para compartilhar como igreja. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus tenha misericórdia sobre você e a sua família, graça e a paz chegue até os nossos lares. Vamos orar, eu queria orar por você pela sua noite de sono. Pai, eu te agradeço, porque o Senhor nos deu a tua palavra, que nos incomoda, que nos tira do nosso conforto e nos leva a lugares que nós sozinhos não iríamos. Eu te peço que teu Santo Espírito possa fazer com que essa palavra que foi pregada possa encontrar um lugar no nosso coração, que ela possa frutificar, que ela possa se tornar prática, que ela possa se tornar algo que faça parte da nossa vida. Eu te peço que o Senhor chegue a cada família que está conosco hoje, com paz, com provisão, com graça e com misericórdia. Nos dê noites de sono abençoadas, na certeza de que o Senhor é quem cuida de nós. Guarda a saúde de todos nós que estamos aqui juntos. Traz cura aos enfermos. Tem misericórdia das pessoas que hoje estão hospitalizadas e precisam de uma intervenção do Senhor, de um milagre teu. Tem misericórdia do corpo médico que hoje luta com situações críticas. Que o Senhor possa prover todas as necessidades dos doentes. Que o Senhor possa nos usar para isso. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Deus nos abençoe e até amanhã.